Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, um amigo meu tá mandando mensagem do Senac. Ele quer que eu pegue um Honda Civic dele pra instalar farol de milha. Então aqui, ele falou que vai vir com a esposa. Que dia? Tá, domingo eu já vou pegar um i30 mesmo de um amigo. Mas enfim, então vamos lá. Quero contar pra vocês porque em 2013 foi quando decidimos lá na Matriz começar a cobrar por hora da mão de obra. Não mais média do mercado. Que nem eu falei no vídeo anterior, uns 2, 3 vídeos anteriores aí. Os concorrentes cobravam, quanto que ele tá cobrando para trocar a embreagem? A gente tinha uma noção que era 250, 300, então a gente cobrava uma média de 30 a 50% mais caro, por causa de estrutura. Não querendo ser arrogante, prepotente, me, me gabar, nada disso. Mas é porque lá na nossa matriz são 14 elevadores, são mais de 30 vagas de carro, são 2 andares, então são 8 scanners, são 7 enciclopédias automotivas, então são 2 valetas, uma valeta de escapamento, outra valeta de alinhamento, alinhamento 3D, então mezanino, escritório, banheiro masculino e feminino, cozinha separada, um estoque com mais de 1.000 peças no estoque, 1.000 peças novas no estoque. 1.000 SKUs, né? Desculpa, 1.000 SKUs, não 1.000 unidades, 1.000 SKUs no estoque. Então, eu acho que isso é um diferencial em relação aos concorrentes. Acho. Alguns clientes podem não achar, mas eu acho que é. Então, a gente começou a ver que muitos ex-funcionários, só na região, num raio de 5 quilômetros da nossa matriz, existem 7 ex-funcionários com oficinas. 7 ex-funcionários que trabalharam com o meu irmão, que trabalharam na oficina, na empresa do meu irmão. Então são 7 ex-colaboradores que hoje têm oficina, tem até hoje. Cada oficina tem mais de 5 anos. A mais antiga tem 13 anos. Só para vocês terem ideia. Então, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma história, são 33 anos, vai fazer 34 anos. Não, fez 34 anos, é mesmo, fez 34 anos em abril. Foi, quando? 2 ou 3 de abril? É mesmo, a gente fez 34 anos. A matriz fez 34 anos. Foi isso mesmo. 34, porque abril em abril foi mais ou menos 2 semanas depois que meu pai morreu. Meu pai morreu na primeira semana de abril. Hoje é dia 29/4, então fez 34 anos a oficina. A matriz, 34, caralho, velho. Eu vou fazer 34 daqui 25 dias. 26 dias. Daqui 26 dias. Então, gente, 26? 26 dias, isso. Então, gente, é uma oficina antiga, lá na região, lá na Pedreira, tem acho que 2 ou 3 oficinas que tem mais de 34 anos. Enfim, então nós começamos a cobrar, o meu irmão, na verdade, ele falou, Renan, nós vamos começar a cobrar por hora. Quando ele falou isso pra mim, eu nem entendi. Eu falei, como assim cobrar por hora? A gente já não cobra por hora? Não é hora que o mecânico trabalha? Não, ele falou, não, Renan, passar para o cliente hora. Nós vamos imprimir uma planilha, vamos colocar aqui atrás da gente, vamos colocar no monitor. Meu irmão até mandou fazer como o balcão é bem profundo, bem largo, metade dele meu irmão colocou um vidro atrás do monitor. Para trás do monitor ele colocou um vidro e embaixo do vidro ele colocou um monte de papéis. Na nossa parte não, é só fórmica. Mas para trás do monitor, que fica mais ou menos... O monitor é uma distância de uns 60 centímetros de mim. Eu gosto do monitor bem longe. Eu gosto de ficar apoiado com todo o braço, só o cotovelo fica para fora. Então eu gosto do teclado bem lá para frente. Eu não gosto de ficar assim com o teclado bem aqui na pontinha, não. Eu gosto do teclado bem longe. Enfim, então o meu irmão colocou um monte de papéis lá, promoção, cartão de visita, tudo para o cliente já, na hora que ele estiver pagando alguma coisa, ele olhar e já ter a informação. No balcão também, atrás, enfim. Então meu irmão falou, Renan, nós temos que começar a questionar o mecânico, não quanto que ele está cobrando de mão de obra, quantas horas de serviço. Porque muitos mecânicos foram viciados, foram acostumados, foram mimados, entre aspas,
o dono da oficina, o cliente perguntar quanto que você cobra. Quanto que você cobra? Não estou dizendo que é errado. Não, gente. Só estou falando que esse é um jeito de se perguntar. Normal, como 99,9% das pessoas perguntam o preço das coisas. Quanto que você cobra a sua mão de obra? Lá, nós começamos a perguntar nós. Em um momento falamos para o cliente perguntar igual a gente, mas a gente começou a perguntar para o mecânico assim, vai trocar a embreagem desse carro? Quantas horas já é de trabalho? No começo era muito engraçado ver a cara dos mecânicos, eles bugavam. Quantas horas? R$ 450, R$ 360, R$ 280, R$ 310, R$ 530. Então eles bugavam. Eles não sabiam quantas horas. A gente falava, não, quantas horas de trabalho? Por exemplo, quanto tempo de trabalho? Eles não, quantas vezes, a gente perguntou quantas horas de trabalho? 630. Você ouviu o que eu perguntei? Você não perguntou o valor da mão de obra? Eu perguntei quantas horas de mão de obra. No começo era muito assim, não falava isso pro meu irmão, falava mais pra mim, né? Porque tem mais intimidade comigo. Renan, que porra de pergunta é essa? Lá vem com as historinhas do Renan, lá vem o Renan. Falei, fala quantas horas, meu filho? Você demora 4 horas pra trocar essa embreagem? Por quê? Porque no começo era assim, porque era muito bagunçado. Era muito bagunçado. Por quê? Pegava um Uno, vou dar uma história de um exemplo de um Uno, um supositório, tá? Uma suposição. Pegava um Uno, um mecânico cobrava R$ 300 para trocar a embreagem. Trocava vamos supor, 4 horas. O outro cobrava R$ 300, passava 2 dias para trocar a embreagem. Você falava, caralho, que porra é essa? Tá ocupando uma puta espaço, um puta tempo. Por que um demora? Meu, é hora. É hora. Porque se você é um mecânico, porque o Sindirepa, ele tem a tabela tempária dele e é um sindicato. Você jamais pode questionar um sindicato porque o sindicato é santo. O sindicato é santo. Então jamais questione o sindicato. Tá certo? Sindicato, I love you. Então, se o sindicato, com certeza o sindicato, ele pesquisou em 496 milhões de oficinas pelo Brasil, para ele bancar, para ele ter a noção da média para ele colocar em sua tabela tempária. Óbvio, óbvio, sem dúvidas. Então, se ele coloca lá na tabela tempária Uno, tal, 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 ano tal, motor tal, 4 portas, até a cor, beleza. Cor eu tô brincando, tá, gente? Então, ele coloca lá que são 5 horas para trocar a embreagem. Na hora de você contratar um mecânico, se fica quieto, se o mecânico não sabe tabela tempária, se ele não tem noção. E o que nós começamos a fazer? O meu irmão contratava o mecânico, olha, pode trocar a embreagem. Beleza, a embreagem chegou, deu na mão do mecânico. Meu irmão já perguntava, você vai começar a mexer agora? Você vai parar? Você tem que almoçar? O que você vai fazer? Não, vou almoçar, tal. Não, tudo bem. Então meu irmão recolhia a embreagem e deixava guardada com ele dentro do escritório. Quando o mecânico voltava do almoço, ô Renan, cadê a embreagem? Então, você vai começar a mexer agora ou você tem carro para fazer? Você vai parar? E quando você começar a fazer essa embreagem, você vai parar? Não, não vou. Toma. Então, e passava 6 horas. Aí, meu irmão, na tabela tá falando 4 horas, o cara tá gastando 6. Será que a margem de erro está dentro da margem de erro de 2 horas? Porque eu nunca vi tabela de tempária, as que eu tenho, ter margem de erro. Eu nunca vi. Se você viu, me envie, até te pago essa tabela tempária que tem margem de erro. Eu nunca vi. Então, não tinha tabela, não tinha margem de erro. Aí, demorava 2 horas para fazer o serviço. O outro demorava 5. O outro fazia em 3 horas. Fazia menos que a tabela tempária. Foi quando nós começamos até criar promoção. Lembrei de um assunto para fazer um vídeo. Peraí, gente. Deixa eu anotar aqui que eu vou fazer um vídeo interessante. Enfim, então fazia menos que a tabela tempária. O outro fazia no horário certinho. Então, enfim, mas cada um cobrava o mesmo valor. O mesmo valor.
Então um cobrava 300, 5 horas, o outro cobrava 300, 3 horas, o outro cobrava 300, 4 horas, o outro cobrava 300, um dia útil. Não dava para entender. Então começamos a cobrar por hora. Por exemplo, começamos a fazer o seguinte: olha, a nossa hora quanto que é? Ah, é R$ 50 a hora. Beleza. Aqui a tabela, meu irmão chegava lá na tabela, tabela tem para aquelas impressas. Ou então abrir o Excel. Abrir o Excel no computador, né? Abrir o Excel e via lá. Trocar a embreagem do Uno, 6 horas. Fazia 50 vezes 6, 30, né? Então, fazia R$ 300 de mão de obra. 300, beleza. Então, olha, a partir do momento que você pegar essa embreagem, quero ter noção, nós vamos até, se precisar, fiscalizar pela hora que a peça chegou, na hora que nós entregarmos. Aí fiz logicamente que eu estou cortando aqui muita parte, que nós fizemos uma reunião antes disso e falamos, olha, nós vamos começar a calcular e também a descontar a partir da peça entregue para você. A peça foi entregue, olha, a peça está entregue. Relógio, tudo um monte de câmera filmando, são 16 câmeras na matriz, câmera com áudio, Full HD, gastamos quase R$ 6.000 com câmera, beleza. Tudo lá, tudo pra gente não ter problemas. Não queremos discutir com ninguém. Não queremos. O que é certo. O que é combinado não sai caro. Então, vamos combinar tudo. Na hora de pedir peça, tudo tem que ser combinado. Na empresa, a palavra de extrema importância é combinação. Então, até se você quiser ser mais chique, é o combinamento. Se você quiser ser chique. Se você não quiser, combinação. Então, vamos combinar as coisas para não sair caro, para ninguém discutir, ninguém ficar com raiva de ninguém, ninguém pegar ódio de ninguém, ninguém for falando mal dos outros pelas costas. Vamos combinar. Tudo combinado. Beleza, entregou a embreagem. Quando você vier falar comigo que o carro está pronto, eu vou anotar na ordem de serviço. Carro pronto. Pá! Vou colocar na ordem de serviço. Está pronto. Então, tudo isso por quê? Porque nós também fechamos um acordo entre nós e os mecânicos, onde, se o mecânico falou que são 4 horas para fazer o serviço, ele nos entregou em 6 horas, sendo que foi combinado de ninguém parar o mecânico para fazer serviço em outro carro, porque também nós temos diversas horas da mão de obra. Como assim, Renan? Temos diversas horas. Quando o cliente nos pergunta o valor da hora da mão de obra, eu passo de uma forma. Olha, você pode pagar 50, você pode pagar 60, 70, 80, 90 e até R$ 350 a hora. Como assim R$ 350 a hora? Então, assim, 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 assim. Esse aqui é assim, assim, assim. Para não ficarmos explicando para todos os clientes, a gente já mandou fazer um quadro. Meu irmão mandou fazer um quadro de 60 centímetros por 1,70 m, com todas as informações. Hora 1,70 m. E colocou na entrada da recepção. A hora da mão de obra varia entre tanto e tanto, de acordo com essas condições, e políticas e termos. Enfim. Então ele nos entregou. Depois ele chegou e falou assim, Renan, eu cobrei 4 horas do cliente. Cobrei lá, vamos supor, cobrei 6 horas, cobrei R$ 300. Ele me entregou a embreagem, ele falou que o carro estava pronto depois de 8 horas. Eu falei, mas peraí, a peça veio errada? Não, não veio. A peça deu algum problema? O que aconteceu no carro? A ferramenta estava ruim, que não sei o quê? Não, 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 não. Não tem qualquer explicação, não tem qualquer desculpa. Então, peraí. Então, o que passou, eu pego, jogo pelo meu RP, que foi uma função que a gente mandou o RP fazer, a empresa do RP, e somamos, colocamos, clicamos lá e colocamos. Esse serviço, lógico que a gente não escreve isso, né? Mas a gente coloca lá 2 horas num campo adicional que a gente mandou fazer. Porque depois, no final do mês, a gente vai ter noção de quantas vezes, quantos carros, por exemplo, 35 carros que eram 4 horas de mão de obra, foi para 6 horas. Outro, 8 carros que eram 8 horas, foi para 9 horas e 15, entendeu? A gente tem uma planilha de quantas horas a mais foi em cima da tabela tempária.
Então nós precisamos ter isso. Renan, uma oficina de bairro ter isso é muita frescura de vocês, é muita opressão, é muita exploração em cima de colaborador. Não, porque se um dia ele quer trabalhar numa empresa gigante, ele pode estar trabalhando num lixo de empresa. Ele pode estar trabalhando numa empresa num bairro horrível, ele pode estar trabalhando que ele acha horrível, num bairro que ele não gosta, com clientes que ele não gosta, com patrões que ele não gosta. Mas e se um dia ele for trabalhar no Morumbi? Se um dia ele for trabalhar na Cidade Jardim? Se um dia ele for mexer com Rolls Royce? Se um dia ele for trabalhar com Ferrari? Se ele for trabalhar em Moema, no Jardim Paulistano, em Higienópolis? Se ele for trabalhar lá, será que o cliente não vai ser mais enjoado? Será que o cliente não vai ser mais exigente? Será que para ele ganhar 20, 30 mil, responsabilidades dele não irá aumentar? Ah, Renan, mas aí a responsabilidade tem que aumentar quando o salário dele aumentar. Sim, mas comigo, com o meu irmão, sempre nas empresas tem o plano de carreira, que poucas oficinas oferecem. Nós não sabíamos fazer plano de carreira, eu tive que pedir para o professor da EMB me ajudar a fazer um plano de carreira. Então, dois professores, na verdade, me ajudaram. Então, eles me ajudaram a fazer plano de carreira, a entender como é que funciona tudo isso, direitos, deveres, riscos, responsabilidades, compromissos de um plano de carreira. Então, sempre fizemos. Então, ele já vai acostumar. Se um dia ele quiser trabalhar numa empresa grande, ele não vai chegar cru na empresa grande. Ele já vai chegar falando, pô, eu trabalhei numa empresa numa periferia, mas com atitudes, com comprometimentos, com comportamentos de empresa grande. Então eu não vim cabaço trabalhar numa empresa grande. Então aquela empresa me ensinou bastante. Então é isso, é mais do que uma empresa, é uma escola. Então, quando a gente cobra mão de obra, algum cliente fala um mecânico. Não, não somos somente uma oficina mecânica. Somos uma escola, tanto para o cliente como para o mecânico. Como você é a escola? Quando eu passo orçamento para o cliente, mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? O tanto de pergunta que eu tenho que responder, eu estou sendo uma escola. Estou sendo uma escola. Qualquer pessoa, se eu vou comprar uma TV e fico perguntando, ah, Renan, mas não é a escola, é trabalho do vendedor. Sim, mas qualquer tipo de explicação eu não posso considerar que eu sou uma escola. Porque a escola é o lugar onde você mais aprende, né? Onde você deveria mais aprender. Hoje, muitas pessoas vão falar que é a internet. Mas, para mim, as pessoas que são graduadas para ensinar são professores. E professores dão aula em escolas, em faculdades, em cursos. Então, para mim, quem ensina é professor. E geralmente o professor está em escola. Então, se o vendedor tem que ficar dando muitas explicações para o cliente, para mim é uma parte de escola. Então, dá vontade até de colocar na fachada mecânica escola. Dá vontade de colocar oficina mecânica escola. Ou escola oficina mecânica, alguma coisa assim. Ou colocar mecânica barra escola. Então, barra faculdade, barra universidade, alguma coisa assim. Enfim. Então, gente, isso é mais vantajoso por causa disso. Porque se você tem um RP, um planejamento, se você tem tempo, se você tem saco, se você tem inteligência, se você tem malandragem, esperteza, burrice, se você tem, você é interessante colocar a hora. Porque fica fácil de você não dá a peça, dá uma pastilha na mão de um mecânico, 5 horas depois ele te entrega, o carro está pronto. Você vai falar, porra, lá na Vila Leopoldina a gente troca pastilha de Rolls Royce, a gente troca pastilha de Ferrari e não demora mais de 1, 2 horas para trocar. Não demora fazendo teste, andando com o carro, colocando. Quando a gente não pode andar com o carro porque o carro é muito caro, a gente faz o assentamento da pastilha no dinamômetro. Então a gente faz, ou então sobe o elevador o carro, acelera o carro e vai fazendo o assentamento no elevador, que é menos, que eu acho, que é menos útil, que é menos interessante do que fazer no dinamômetro. Eu prefiro fazer no dinamômetro. Então o meu irmão esses dias levou uma Porsche Cayenne S Turbo blindada top de um vizinho dele, da mesma torre. Levou. Não ia ficar andando com esse carro na rua. Tudo bem que a Vila... Só que lá tem muito ladrão. Tem muito. A gente vê casos de assalto direto na Vila Leopoldina lá. É cliente reclamando, é vizinho reclamando, é donos de outras empresas reclamando.
Então, mesmo carro blindado, eu não quero ficar andando, mesmo nós tendo a nossa blindadora lá em Cabreúva, nós não queremos ficar andando com o carro do cliente. Vai, toma um tiro no vidro, tem que arrumar o vidro do carro do cliente. Então a gente prefere baixar as portas e fazer tudo lá dentro da oficina. Entregar o carro para o cliente no guincho, buscar o carro do cliente no guincho, enfim, pedir para o cliente trazer. Enfim, a gente paga o Uber para o cliente ir para casa. Então tudo. São Paulo é muito perigoso, a gente tem muito gasto. São Paulo é muito caro por causa que não tem segurança. Não tem, o Estado não te oferece. Além dele não te oferecer, ele te cobra imposto para não te dar segurança. Ele te cobra imposto para não te dar saúde. Brasil é maravilhoso, cara. Esse lugar é do caralho. Mas enfim, então a gente faz, e isso é bom para você ter uma ordem, né? Se você quer ordem na sua oficina, é bom ter uma ordem. Então, vai trocar pastilha? Beleza, já tem uma noção de que vai ficar ali no máximo 2 horas. Se a tabela tempária diz 1 hora, vamos supor que você dê para o seu mecânico 1 hora de, de... Como é que fala? Acabei de falar, mano. 1 hora de prazo, de prazo a mais. Você fala, não, tudo bem, deu 1 hora, mas ele me entregou em 2 horas. 1 hora e 50 ele me entregou. Tá, tem essa margem de erro. Essa margem de erro, você coloca lá margem de erro de 40 minutos, margem de erro de meia hora, margem de erro de 1 hora. Beleza, mas imagina você como aconteceu comigo várias vezes. Hoje não acontece mais, mas já aconteceu várias vezes. Entrega, pastilha e disco. Ou quantas vezes o meu irmão levou o carro? Quantas vezes isso? Meu Deus, mano. Nossa, dá até arrepio. Meu irmão levava e falava, precisa alinhar, balancear. Eu quero que faça primeiro isso, isso e isso. Tanto, uma vez eu levei um Focus, não, desculpa, levei um Fluence do tio da minha namorada. Ele tinha um Focus e ele vendeu e comprou um Fluence. E ele deixou o Fluence comigo, ele falou, Renan, ele mora, né, no interior de São Paulo, veio pra cá, pediu pra eu pegar o carro e levar. Levei, cheguei na oficina 7h40, já a oficina estava fechada ainda, imprimi as coisas rapidinho, coloquei no para-brisa do carro, coloquei em vermelho, canetinha, não é caneta normal como esferográfica, caneta de canetinha. Circulei. Veículo precisa estar pronto às 18 horas. Alinhar, balancear, trocar pastilha e disco dianteiro e traseiro. Olha só, às 10 horas da manhã, os 2 jogos de pastilha e os 2 jogos de disco já estavam embaixo do carro. Trocar óleo e todos os filtros e mandar lavar com cera. Beleza. 10 horas da manhã, todas as peças separadas. Filtro, pastilha, tudo. Tudo correto. Quando deu 6 horas da tarde, os filtros e o óleo não estavam trocados e estava trocando, terminando de trocar. Aí eu cheguei pro mecânico e falei, olha só, o que está escrito na ordem de serviço? Tanto. Falei, o que eu escrevi na ordem de serviço? Eu escrevi na ordem de serviço que quem fosse fazer esse serviço não era para estar com nenhum outro carro, que era para pegar um mecânico que não tivesse fazendo nada, que ele não tivesse, que ele tivesse fazendo nada. Por quê? Aí, lógico, com um zoião maior que a cara, estava fazendo outro carro, pegou para fazer o Fluence e ficou parando. Para fazer um pouquinho aqui, fazer um pouquinho ali. Fazer um pouquinho aqui, fazer um pouquinho ali. Atrasou. Resumindo, eu falei, você vai ficar aqui para entregar esse carro? Porque ele ia dormir na casa da minha namorada, o tio da minha namorada. Eu falei, não, tudo bem. Eu levei na sexta, isso foi no sábado. Sábado a gente ficava aberto até às 6. E eu falei, você vai terminar o carro hoje? Porque amanhã é domingo, amanhã a gente não abre. E o cara precisa do carro. Então, você vai entregar o carro, como é que vai fazer? Você quer que eu fale pro cliente para ele buscar segunda? Porque ele precisa viajar. Domingo mais ou menos 8, 9 horas da noite, ele vai embora para o interior de São Paulo. E aí? Vê se você liga para ele. Eu falei, ó, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu tô indo embora e vê o que você vai fazer. Se você quiser deixar o carro aí para segunda-feira, eu empresto o meu carro, dou o meu carro para ele vai embora com o meu carro, enfim. Faz o que você quiser. Peguei a moto e vim para casa. Cheguei em casa quando deu mais ou menos 9 horas da noite, ele me manda mensagem, Renan, o carro tá pronto, tô fechando a oficina, bom final de semana. Aí eu fui,
com meu sobrinho, fui lá, busquei o carro, 10 horas da noite na oficina, busquei e levei para casa da minha namorada. No mesmo dia, levei e deixei lá com ele. Então, assim, deu uma puta bronca. Meu irmão, depois de 2 semanas, mandou ele embora, porque não dá. Você entrega, se faz de doido, parece que não lê. Quantas vezes eu também entrego? Eu entrego, cara, eu entrego escrito, mano, escrito. Eu entrego escrito. É escrito, não é falado, é escrito. Eu entrego fazer primeiro tal serviço, fazer segundo tal serviço, fazer terceiro tal serviço. Aí começa fazendo tudo na ordem errada. Aí eu deixo de propósito, mas eu deixo de propósito. Deixo começar. Quando desmontar tudo, eu chego lá e falo, ô, o que tá escrito aqui? O que, Renan? O que? O que? O que tá escrito? Eu falo, o que tá escrito aqui? Que é para fazer tal primeiro serviço porque a peça tá vindo mais rápido, porque já tem a peça no estoque, porque o cliente ainda não aprovou esse aqui tudo. Eu falei, primeiro faz isso porque eu preciso passar para o cliente, porque eu preciso encomendar, eu preciso pesquisar a peça, por causa disso, porque o meu irmão tá trazendo outro carro. Porque se eu coloquei uma ordem, tem algum motivo, porque eu ainda não sou doido. Eu ainda não sou doido. Então, se eu coloquei um motivo, é porque talvez o meu irmão esteja trazendo 214 carros do condomínio dele e vai ocupar a oficina. Então, porque você sabe como é que está o outro carro, porque eu acompanho o quadro de fluxo, tem um quadro de fluxo. Eu falei, você precisa fazer nessa ordem, porque aquele carro ali que está naquela vaga, ele vai vir para esse elevador, ele vai para o alinhamento, ele vai para o balanceamento, ele vai para a lavagem. Então você precisa fazer nessa ordem para não bagunçar. Ah, entendi. Eu falei, porra, mano, a gente faz reunião, tá escrito no seu contrato de trabalho. Segue a ordem por causa de motivos, está no contrato de trabalho. Eu não estou falando aqui para você coisa nova. Tudo que eu falo já está no contrato de trabalho. Já falamos em reunião. Por que você fez na ordem? Ô, Renan, desculpa, eu não li, não prestei muita atenção. Não me diga que você não prestou atenção. Então, cobrar por hora também ajuda a evitar muito esses problemas. Muito. Eu falo isso com sei lá que sentimento que eu tenho no coração. Mas ajuda muito a evitar merda. Principalmente se você tem uma oficina grande, se você tem uma oficina com 10, 14 elevadores, 28 elevadores, 60 elevadores, 1.000 metros, 2.000 metros quadrados. Então, hoje, graças a Deus, são muitas oficinas que são grandes, com 30, 40, 50 vagas, 2.000, 5.000 metros quadrados. Muitas. Lógico que a maioria das oficinas ainda são pequenas, a maioria. Então, só para você ter ideia, num raio, quando eu venho trabalhar, da matriz para minha casa e da minha casa para Santo André na outra empresa, ou para Santo Amaro na outra oficina, ou na Vila Leopoldina ou em Cabreúva, são poucas oficinas que têm mais de 10 elevadores. São poucas oficinas que cabem mais de 15 carros dentro. São raras as oficinas, raras. Na Vila Leopoldina tem que ter bastante, mas são raras. Então você que está me vendo, você vai falar, pô, Renan, minha oficina cabe 3 carros, minha oficina cabe 4 carros. A minha oficina hoje, ela tem 4 elevadores, 2 de cada lado, 45 graus. Aqui no meio cabem 2 carros, mais os elevadores. Então são 2 elevadores na diagonal, 45 graus, aqui, e aqui cabem na entrada, né, que eu falei para vocês que no portão cabem 4 carros, aí você entra, cabem mais 2, 4, e cabem um em cada elevador, e tem um mezaninho lá no fundo. Beleza, a minha oficina não é grande, minha oficina é pequena, e que eu considero pequena. Ah, Renan, você é muito modesto, uma oficina desse tamanho é pequena? Eu acho porque eu fui mal acostumado com a oficina do meu irmão. Então são traumas meus, são experiências minhas, tá bom? São essa vida. Talvez numa próxima vida eu tenha experiências diferentes, mas nessa eu tenho essa oportunidade de ter essa vida, essas experiências. Então eu já sigo, porque não é uma oficina grande, mas tem que ter o máximo de organização, porque o cliente ele tem que olhar para você quando você cobrar R$ 500 a hora, ele não olhar na sua cara e falar que você é um ladrão, que você não vale R$ 500. Eu trabalho para que o cliente olhe para mim e fale, quando eu cobrar R$ 280 de mão de obra, o cliente olha para mim e fala, vale a pena pagar por Renan, vale a pena. Ou ele pode achar no começo que não vale a pena. Quando eu entregar o carro para ele, com uma ordem de serviço fodida, com uma ordem de serviço do caralho, eu vou entregar para ele e falar, tá aqui essa informação, isso, forma de pagamento, entrega aqui não sei o que, não sei o que. O senhor tem alguma dúvida?
que ele fica olhando para mim assim, não tenho dúvida. Você me falou coisas que eu não estava nem pensando em perguntar. Então é isso que eu quero do cliente. Eu quero que o cliente, quando ele venha retirar o carro, que ele não tenha dúvida alguma. Quando eu passo o orçamento, forma de pagamento, à vista, em até 3 vezes, em até 6 vezes, em até 12 vezes, vai entregar lavado, isso, aquilo, que não sei o que, o disco está com tal medida, que não sei o que. Enfim, então é isso, gente. Cobre por hora, não só para valorizar em relação ao cliente, para você evitar dor de cabeça e para você ter diversos aprendizados, porque com certeza você vai ter diversos, milhares, centenas de aprendizados, tá bom? Um beijo e até a próxima.